Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Feliz ano novo para quem eu não vi ainda este ano. Que seja um ano repleto de bênçãos dos céus para a nossa vida. Nós estamos retornando à nossa escola bíblica dominical, iniciando o ano de 2023. O tema vocês já devem ter visto, estudado. Estamos falando sobre adoração nos livros, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que nós chamamos de Pentateuco, 5 livros. E hoje nós vamos falar sobre a adoração no livro de Gênesis. Vamos falar sobre a escolha de um povo que Deus elege para adorá-lo. Mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, nós vamos fazer um resumo do livro de Gênesis para a gente entender um pouquinho. Quando nós falamos no livro de Gênesis, a palavra Gênesis, todos nós sabemos, né, que significa começo, início, origem. Só que tem um dado e um fato curioso. A palavra Gênesis é uma palavra já traduzida do hebraico para o grego. É a versão grega da palavra no hebraico, que quer dizer Bereshit, início, começo. Esta é a primeira palavra que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, né, mais ou menos assim: Bereshit bara Elohim Hashamayim haaretz. No princípio, ou seja, essa palavra princípio, início, que é Bereshit, ela dá origem a esse livro que já é traduzido para o grego, que veio para a forma portuguesa, Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Pois bem, o livro de Gênesis, como o nome sugere, é um livro que vai falar das origens. É um livro que fala sobre o surgimento de tudo, de todas as coisas. Nós sabemos que a regra diz que para tudo existe um início, um meio e um fim. Então o livro de Gênesis, ele fala sobre o início. Nós temos os primeiros capítulos, basicamente os capítulos 1 e 2, que fala sobre a criação. E se você fizer uma leitura, você vai ver que tem dois relatos parecidos. Um relato, como podemos dizer, um relato a grosso modo da criação. Depois um relato minucioso da criação. Vamos dizer que um relato cheio de requintes, de detalhes, que é uma das características do nosso Deus. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que percebe as coisas minuciosas. E o livro de Gênesis traz logo nesses primeiros capítulos o relato da criação do homem, dando ênfase à perfeição. Deus criou tudo perfeito. O texto vai dizer: e viu Deus que era bom, sempre ao final da criação. E essa criação da terra, de tudo que existe, dos planetas, dos mares, dos rios, das árvores, dos animais, tudo isso acontece até o 6º dia, né, quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, o primeiro casal, Adão e Eva. A partir do capítulo 3, a história toma um outro rumo. É quando o pecado entra na história da humanidade, quando o homem deliberadamente escolhe pecar. E a partir daí, então, o Gênesis vai narrando, né, o surgimento dos primeiros homens, como eles se comportam, o surgimento das primeiras cidades, a relação dos homens com os próprios homens, a relação desses homens com Deus. Temos no capítulo 6 o dilúvio, né, quando Deus olha para a terra e vê só maldade na terra, então ele manda o dilúvio para destruir a humanidade, salvando a família de Noé e os animais que entram na arca. Isso é só uma revisão. E a história vai se desenvolvendo até mudar
de tom quando no capítulo 12, aí eu quero chamar a sua atenção, capítulo 12, os versículos 1 e 2, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Queridos, aqui no capítulo 12, e a partir do versículo 12, nós temos então a narrativa bíblica focada na pessoa de Abraão. Abraão é um homem que Deus chama para que ele saia, chama para que ele saia da sua terra, a cidade de Ur. Há quem diga que era uma cidade dos caldeus, região da Mesopotâmia. E Deus chama Abraão, dizendo a Abraão que faria dele uma grande nação. O fato curioso é que Abraão não tinha filho. Exatamente não sabemos a idade de Abraão, mas Abraão já era muito velho. Mas Deus lança e dá uma promessa a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. Então é o primeiro relato que nós temos de Deus chamando alguém, chamando um homem, dizendo que a partir dele uma nação surgiria e seria uma grande nação. Então o que nós temos aí, irmãos, é o início do que futuramente seria a nação de Israel, hoje a nação dos judeus. O que nós observamos é que Deus, a princípio, ele fez uma escolha. Nós sabemos quais as razões pelas quais Deus fez a escolha, mas ele fez uma escolha por um povo. Ele fez a escolha por um povo para que esse povo fosse um povo diferente, um povo especial, um povo separado por ele no meio de outras nações já existentes. Deus firma então, e Deus caminha com este povo durante muitos anos, trabalhando para que esse povo se torne de fato a sua nação. Eu não quero aqui entrar em detalhes, não quero também falar sobre doutrinas como eleição, predestinação, escolha. Não, vamos me concentrar aqui no fato de que Deus escolheu a nação de Israel para ser a sua nação. E como eu já disse, não sabemos quais foram os motivos pelos quais Deus elegeu Israel para ser a sua nação. Então, o fato é que Deus escolhe Israel para ser sua nação. E durante muito tempo, Deus então direciona Israel. Todos nós conhecemos a história de Israel. É um povo que cresce muito, se desenvolve muito. Depois de um tempo, já como povo, eles vão parar no Egito, se tornam escravos dos egípcios por 400 anos, até que surge a figura de Moisés. E Moisés tem a missão, isso tudo está no livro de Gênesis, a missão de levar o povo do Egito para a terra de Canaã. Ou seja, a promessa de Deus, ela se estende. Algumas pessoas poderiam ter pensado assim, que a promessa não iria se cumprir, essa promessa que Deus fez a Abraão. Já se passaram muitos anos e agora o povo está com possibilidade de ser extinto. Essa era a intenção dos egípcios quando escravizou o povo de Israel. Era também acabar com a nação de Israel. E assim também outros povos que, por sua vez, tentaram conquistar a nação de Israel. A finalidade justamente era essa, destruir a nação de Israel. E alguns puderam até, provavelmente, temporariamente ter pensado assim, agora não tem jeito para Israel.
Mas o que nós observamos é que Deus é um Deus que conduz a história. Ele conduz a nação de Israel de forma, como nós vimos, livrando o povo. O povo não tem isenção de perigo, passa por tribulações, passa pelo deserto. Mas a promessa, ela é mantida, a promessa é garantida. Deus escolheu um povo. E a pergunta é, por que Deus escolheu esse povo? Não sabemos. Mas sabemos o motivo pelo qual Deus escolheu esse povo. Deus escolheu esse povo para que esse povo lhe adorasse. Para que esse povo fosse um povo que lhe servisse de coração, lhe servisse com a alma, com tudo, ou seja, um povo que vivesse exclusivamente servindo ao Senhor e, consequentemente, dependendo do Senhor. Essa era a intenção de Deus quando escolhe o povo de Israel para ser a sua nação. O fato curioso e preocupante é que depois de um longo período, Israel se distancia, se afasta do Senhor, não obstante saberem que eram a nação escolhida, um povo escolhido para servir exclusivamente ao Senhor. E com o tempo Israel se afasta deliberadamente do Senhor, opta por caminhos diferentes daqueles traçados por Deus. E aí nos cabe então uma reflexão a respeito das nossas vidas, comparando com a nação Israel. Muitas vezes muitas pessoas se perguntam, né, ao longo da vida, e chegam às vezes à idade adulta e envelhecem e não sabem as suas origens, não sabem o seu começo, não sabem onde a sua história se iniciou. E passam por muitas vezes, assim como Israel ficou muito tempo no deserto peregrinando, sem saber, sem chegar à terra prometida. Algumas pessoas passam o tempo todo porque não conhecem quem são, não sabem quem são, não sabem as suas origens. E precisamos então hoje resgatar para nós as nossas origens. Hoje fala-se muito em questão de origem, né? Até os índios hoje são chamados de povos originários, ou seja, originários das Américas. Os negros, por sua vez, também lutam, procurando a gênese deles na África. É importante sabermos a nossa origem. A nossa origem, por exemplo, já que somos um país de colonização portuguesa, depois com a presença fortíssima de negros no Brasil durante muito tempo, ou seja, algum tempo atrás as pessoas davam muito valor ao sobrenome. Então o sobrenome dizia de onde ela vinha, dizia a sua origem, ainda hoje, com menos força, mas as pessoas ainda hoje gostam de saber da sua origem através do seu sobrenome. Assim como Israel, nós também precisamos saber da nossa origem. A nossa origem está primeiro que Deus nos criou. Fomos criados, isso está no livro de Gênesis, capítulo 2, a imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa linda, fantástica. Saber que eu, você, nós fomos criados à imagem de um Deus todo-poderoso. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Deus nos criou. E nos criou de forma linda, perfeita. E soprou sobre nós o fôlego da vida. Somos formados, para quem acredita na tricotomia, somos corpo, alma e espírito. Tudo isso semelhança desse Deus que nos criou. Então a primeira coisa é saber a nossa origem. Eu sei da minha origem, fui criado por Deus. Gerado através de Jesus Cristo. Transformado em um novo ser, transformado em uma nova criatura. Coisa linda, irmão. Quando muitas pessoas ainda estão perdidas buscando a sua origem.
A primeira coisa é entender que a nossa origem está em Deus. Foi Ele quem nos criou. Ele nos criou como filhos, como criaturas, né? Redundantemente somos criaturas, mas depois houve um processo de adoção. Fomos agora adotados por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, fomos então feitos seus filhos. Todos os que creem em Jesus Cristo são filhos de Deus. Então nossa origem é essa, nós temos um pai, nós temos uma identidade, nós temos uma certidão de nascimento, nós temos um CPF, nós temos um DNA e este está em Deus, através de seu Filho Jesus Cristo. Então, motivo de sobra para nos alegrarmos com a nossa origem. Nós estou falando de etnia, independente da cor, da raça, todos somos em Cristo Jesus, novas criaturas, criados à imagem e semelhança de Deus. Esse é o primeiro fato. Então, o primeiro fato é entender que nós temos uma origem, não estamos à toa, não somos produtos do acaso, não somos produtos de uma explosão cósmica, não, nós somos criados por um Deus todo-poderoso. A segunda coisa que nós também perguntamos: quem somos, de onde viemos, onde estamos? Estamos aqui, irmãos, para cumprir um propósito de Deus aqui na terra. Já vimos que fomos chamados, escolhidos, separados. A pergunta é: para quê? Para que fomos chamados, separados? Para vivermos aqui, reproduzindo, fazendo a vontade do nosso Deus, nosso Pai. Estamos no mundo para adorar a Deus. Essa é a razão da nossa vida, a razão da nossa existência. Estamos aqui para adorar a Deus. E agora, o importante é entender, compreender essa palavra adoração. Essa palavra adoração tem uma palavra que comumente nós usamos, acho que é a palavra proskeneos, no grego, quer dizer prostrar-se, render-se a esse Deus Todo-Poderoso, mas a palavra adoração também traz o sentido de serviço. A adoração no Antigo Testamento implicava em servir. Deus separou inclusive uma tribo, a tribo de Levi, para que essa tribo servisse, principalmente nos rituais alusivos ao templo, a adoração no tabernáculo, depois nos templos, tanto o primeiro como o segundo templo. Então nós também fomos separados, eu e você, chamados por Deus, para vivermos uma vida de santidade, santos, separados, para servi-lo. O nosso papel aqui é servir ao Senhor. O meu papel aqui na terra é servir ao Senhor. Mas como? Servir de mil formas. Servir a Deus através da sua vida, as suas ações. As suas reações também devem expressar serviço a Deus. E uma forma que nós temos de adorar a Deus, prestando culto a Deus, é servir ao nosso próximo. Quando nós servimos ao nosso próximo, nós estamos adorando a Deus, estamos servindo a Deus. Nós estamos adorando a Deus também não só quando nós servimos ao nosso próximo, nós aprendemos isso em lições passadas, mas nós aprendemos e adoramos a Deus. E eu gosto muito, eu lembro ainda na minha adolescência de lições, quando a gente estudava, e o tema era mordomia cristã. Nunca mais falou nisso, mordomia. E nós aprendemos que era ser mordomo do Senhor. Administrador, aquele que cuida, aquele que administra as coisas do Senhor. E nós aprendemos então que tudo que nós temos, sejam bens materiais, por exemplo, patrimônio, tudo é do Senhor. Mas os nossos dons, os nossos talentos, todos eles também existem para a adoração e para o serviço ao Senhor. Eu pergunto, como você está hoje?
O que você tem feito dos seus talentos, dos seus dons? O que você tem feito da sua vida? O que você espera para esse ano que se inicia? Será que você esse ano já pensou assim? Este ano eu quero me dedicar mais ao Senhor. Eu quero dedicar mais tempo da minha vida ao Senhor, servir ao Senhor. E quando eu digo servir ao Senhor, não é só apenas atividades na igreja, também é importante você se oferecer. Eu não digo se voluntariar, Deus não trabalha com voluntário, ele comissiona, ele chama, e compete a você aceitar ou não o chamado dele, mas quantas coisas nós podemos fazer hoje na nossa igreja, né? Na nossa igreja, que eu digo igreja física, na nossa comunidade, através dos nossos dons, dos talentos, tudo isso quer dizer adoração. Quantas áreas da nossa igreja estão precisando de pessoas disponíveis, mesmo em meio às muitas atividades seculares, mas pessoas que entendem que a sua existência é para a glória de Deus. Eu estou aqui para servir ao Senhor. Então essa ideia, irmãos, de adorar a Deus, primeiro tem a ver com a ideia de pertencimento. Precisamos hoje novamente valorizar, resgatar a ideia de que nós pertencemos a Deus. No Novo Testamento nós vamos encontrar inúmeras referências, não vou nem pegar aqui. Algumas se completam o que já está escrito no Antigo Testamento, quando diz, por exemplo, que nós somos povo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor, salvos. E uma série de versículos que reforçam essa ideia de que hoje nós somos o povo de Deus. No passado deixei um trato, um acerto, um contrato com Israel. É o que nós chamamos de antiga aliança. Em Jesus Cristo acontece uma nova aliança, um novo testamento. Dessa vez agora a igreja, representando Israel. A igreja do Senhor, que é composta de mim, é composta por você, forma hoje esse povo escolhido, esse povo preparado, esse povo separado por Deus para servi-lo, numa adoração contínua. Queridos, hoje estamos vivendo tempos difíceis. A sociedade tem passado por um processo de mudança drástica, ao mesmo tempo dramática. Estamos presenciando hoje o desmoronamento das famílias. Não digo destruição, talvez, não quero ser tão forte e enfático, mas o que estamos vivendo hoje através, principalmente, das mídias, da TV, das ideologias. O mundo está caminhando para uma destruição, ainda que lenta, da família. E, consequentemente, quando a família sofre mudanças, toda uma sociedade também sofre. A sociedade sofre as mudanças que a família sofre. Mais uma vez, pesa sobre nós, a Igreja do Senhor, nesse tempo difícil, testemunhar cada vez mais a existência de um Deus poderoso. Um Deus poderoso que, como diz a lição, e como diz o texto sugerido, né, o livro, Começo, é um Deus de começos. Mostrar esse povo, mostrar às pessoas a possibilidade de um recomeço. Não obstante a sua vida, há sempre em Deus a possibilidade de um recomeço. Diariamente, Deus está fazendo uma gênese na nossa vida. Ele quer diariamente que nós recomecemos. É hora de pensarmos que devemos mudar.
Se preciso for, voltar ao que nós chamamos de estaca zero, voltar. Ou voltar para aqueles que estão tristes, desiludidos, não sei em que momento da vida perderam a fé. É o momento de voltar ao primeiro amor. A vida é cheia de recomeços. E Deus é um Deus de oportunidade. Eu gosto do texto de Jeremias, que diz, Jeremias capítulo... Jeremias, olha que texto fantástico, que a gente podia usar todo dia. Jeremias, quando diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas, nem achei o texto aqui, achei Jeremias capítulo 3, são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Veja bem que no texto ele vai falar aqui de renovo, ou seja, recomeço. A cada manhã o Senhor nos dá um dia. Esse dia, como dizem alguns, é um dia em branco, para escrevermos um pouco essa nossa nova história. Queridos, que esse ano que se inicia, estamos hoje ainda no dia 22 de janeiro, temos um ano todo em branco. Deus reserva a nós muitas coisas boas. Que possamos então fazer desse ano um ano diferente. Um ano onde eu vou me dedicar não apenas a construir coisas, comprar coisas, fazer uma poupança, uma viagem, essas coisas que nós planejamos, trocar de carro, coisas importantes, mas que nós possamos nesse ano fazer algo diferente. Eu quero esse ano que seja o ano da minha consagração, um ano onde eu vou me dedicar, vou me colocar a serviço do Senhor, para que Ele, através da minha vida, possa fazer a vontade dEle no mundo, a começar de mim, passando por minha família, e em qualquer lugar que eu for, eu possa refletir a glória do Senhor, não esquecendo do meu papel, do meu dever, daquilo que eu preciso fazer no dia a dia, como alguém que conhece e adora ao Senhor. Desculpe, mas voltando para não ficar em branco, eu disse Jeremias, não, é Lamentações de Jeremias. Logo depois de Jeremias você vai ter Lamentações, e é no capítulo 3, no versículo 22, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E 23 diz: renovam-se a cada manhã. Então esse ano é o ano do recomeço. Não importa o que aconteceu no passado, é o ano das oportunidades, é o ano de pensarmos de que nós podemos reiniciar, resetar o passado e reiniciar o presente, caminhando sob a direção do Senhor, adorando em todo o tempo, como igreja, como pessoas, em todo momento da nossa vida. Que Deus te abençoe nessa manhã, nesse domingo, trazendo paz para a sua família. Um bom domingo na presença do Senhor.